Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante também para as famílias brasileiras, que é a seguinte situação: um novo relacionamento pode comprometer o patrimônio dos pais? Ou seja, aqueles que estão viúvos ou aqueles que se separaram, divorciaram, diante de um novo relacionamento, o patrimônio que eles amealharam, que eles têm, o patrimônio próprio deles, pode ser comprometido caso haja um relacionamento novo. Então vamos tratar disso hoje. Então, a possibilidade de um novo relacionamento comprometer o patrimônio dos pais pode depender de vários fatores legais e até mesmo de atitudes financeiras, né? De atitudes específicas de decisões financeiras. Importante isso. Por quê? Porque a partir do momento em que aqueles que se decidiram por compartilhar uma vida a dois, precisam ter vários e vários cuidados, tomar vários e vários cuidados para não comprometer o patrimônio dos herdeiros, dos filhos. E isso é muito importante porque também traz harmonia para aquele casal novo, né? Aquele casal que está iniciando uma nova vida a dois, precisa ter segurança também de estar entrando nesse relacionamento, mas de uma forma segura para todos, que não comprometa, inclusive, o seu patrimônio construído antes desse relacionamento. Ou seja, pode ser interessante, importante para uns, pode não ser para outros. Então, eu vou falar para aqueles que têm interesse e acreditam que separar o patrimônio de um relacionamento anterior, porque ficou viúvo, porque se divorciou, de um relacionamento novo, para esses que entendem que isso é importante, vai aqui as nossas sugestões, né? Agora, para aqueles que acham que não tem problema, pode comunicar tudo, tá tudo bem, tá tudo em casa, também tá tudo bem, tá tudo em casa, ótimo. Mas para que a gente entenda como todas essas situações são previstas, mesmo que você decida a não tomar nenhuma providência, é importante saber, né? O conhecimento é muito, muito, muito importante. Então, um novo relacionamento pode comprometer, sim, o patrimônio dos pais. E esse novo relacionamento, ele pode comprometer o patrimônio dos pais, inclusive pela chamada união estável. A união estável é aquela união em que é considerada hoje como entidade familiar. É uma entidade familiar. E como entidade familiar, a união estável, ela tem alguns requisitos que ela precisa preencher. Por exemplo, convivência precisa ser pública, ou seja, as pessoas precisam saber que aquele casal vive em comunhão estável, vive juntos. É preciso que essa convivência seja contínua, né? Não é vai, vem, é uma convivência contínua, precisa ser duradoura. E muito, muito, muito importante, qual que é o alvo? O alvo é querer que essa convivência pública, contínua e duradoura seja estabelecida para constituir uma família. É isso. Então, a constituição de uma família é, na verdade, o objetivo dessa convivência duradoura, estável, para os fins de constituir uma família, uma nova família. E a união estável, ela também garante vários e vários direitos e deveres para esse casal, né? E
automaticamente para esse casal que passa a viver em união estável, a legislação nossa brasileira atribui a eles todos os direitos de um casamento sob o regime da comunhão parcial de bens. Então, a comunhão parcial de bens, todos aqueles ditames legais que vão reger a sucessão, o patrimônio, a separação, seja qual for, todos aqueles ditames legais vão se aplicar também ao casal que vive sob união estável, ok? Agora, muito importante, a jurisprudência nossa não exige período mínimo para caracterizar a união estável. Então, se você vive em união estável, eu vivo há 1 ano, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não interessa não. O que vai interessar é essa convivência é duradoura, tem a finalidade de constituir família, é isso que basta, ok? Seguindo, nós vamos tratar então dos reflexos no patrimônio. Então, aqueles que vivem em união estável, eles sendo viúvos ou sendo divorciados e tendo aí iniciado essa relação através de uma convivência duradoura, estável, com finalidade de constituir uma família, vivem em união estável. E por isso existem muitos direitos que são indicados a esse casal e que amparam esse casal. Quais seriam esses direitos? Por exemplo, participar do processo de inventário dos bens deixados pelo seu companheiro e receber parte da herança. Olha aqui que coisa interessante. Vive em união estável. A união estável garante para aquele que sobreviver ao outro os direitos de participar da sua herança. Salvo se houve pacto, se houve algum contrato para convivência nessa união estável. Se não houve, vai se aplicar o que está previsto na legislação para os fins de casamento sob o regime da comunhão parcial de bens. Então, aquele que sobreviver ao outro, sem qualquer cautela, sem qualquer planejamento, vai participar, sim, do inventário do companheiro que virou uma estrelinha, tá? E vai ter direito a receber a metade de todo o patrimônio que foi construído durante essa convivência. Então, se essa convivência durou 3 anos, nesse período houve aí aquisição de patrimônio, esse patrimônio desse período, por exemplo, de 3 anos, vai se comunicar com o companheiro ou a companheira. E a metade daquele patrimônio que foi adquirido durante essa relação de comunhão, de união estável, a metade desse patrimônio é do casal que sobreviveu, do casal que ainda vive. Daquele que não faleceu, vai receber a metade de tudo que foi adquirido durante a relação estável, nessa união estável, ok? Agora, se por acaso o companheiro tiver bens que foram adquiridos antes dessa união estável, o companheiro ainda assim vai ter direitos. Ele vai ter direito de receber a mesma parte que couber para os filhos, para os herdeiros. Então, vamos supor que um casal tenha se unido em união estável e que o homem tenha 2 filhos. E ele não adquiriu nenhum bem durante a união estável, mas ele faleceu e a companheira que sobrevive a essa união estável vai participar da herança e vai concorrer com os filhos. Então, não é a metade que é da companheira, mas é uma parte igual à parte que compete aos filhos. Então, a companheira vai receber, sim, uma herança
igual ao dos filhos, mesmo não tendo bens adquiridos durante a relação da união estável. Então, mesmo os bens adquiridos anteriormente vão ser compartilhados entre essa companheira que sobreviveu, né, que ainda está viva, com os filhos do companheiro que faleceu e que os filhos não eram dela. Eram filhos de uma relação anterior. Por exemplo, um senhor viúvo se uniu em união estável com uma senhora e ele morreu. Os filhos dele vão dividir a herança com a senhora que era a companheira do pai, ok? Então, existe sim participação tanto dos bens adquiridos durante a relação da união estável, quanto os bens adquiridos depois da união estável, né? Depois, durante a união ou antes da união e depois da união estável, cada qual vai seguir o seu rumo, se por acaso houve o falecimento, recebe a parte que é de direito do companheiro ou da companheira que sobreviveu, e a vida continua, mas haverá sim participação na herança dos bens adquiridos antes da relação da união estável e em concorrência com os filhos, e dos bens adquiridos durante a união estável, a metade desses bens é da companheira ou do companheiro que ainda estiver conosco, né, vivos. Também a união estável garante para o companheiro ou a companheira o recebimento de pensão por morte lá do INSS. Isso também é um direito que compete àquele que sobrevive de uma união estável, ok? Então, os reflexos no patrimônio do viúvo ou no patrimônio daquele divorciado ou divorciada que se uniu em união estável novamente, adquirindo outro status, né, e vivendo aí uma nova família, os aspectos patrimoniais são bastante relevantes, né, e por isso é importante conhecer. Então, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que os companheiros terão os mesmos direitos de uma pessoa que foi casada sob o regime da comunhão parcial de bens. Terão os mesmíssimos direitos. E aí? Tem solução para isso? Você pode evitar todo esse transtorno para seus filhos adotando planejamento patrimonial familiar. Pode. Então, se você tem uma relação, uma união estável, começando uma união estável, e isso foi importante para você, você pode fazer um pacto antes, né? Para regulamentar essa união estável, para regular essa união estável, ou você pode adotar, sim, um planejamento patrimonial da família. O planejamento patrimonial da família vai possibilitar com que você bloqueie esse patrimônio para que esse patrimônio seja transmitido tão somente para os seus herdeiros filhos e não se comunique nem com o companheiro nem com a companheira, ok? Isso é possível. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso adotando um sistema de planejamento patrimonial da família. Esse sistema, ele consiste em criar uma holding patrimonial e outras sociedades, dependendo da complexidade do seu patrimônio, para que esse patrimônio fique isolado e não se comunique com um relacionamento novo. Então, é possível. Você vai proteger esse patrimônio, transferindo seus ativos e os seus negócios para um sistema. Os seus ativos pessoais vão ficar dentro de um sistema para planejamento patrimonial da sua família, ou seja, seu planejamento com os seus filhos, e um outro sistema que vai controlar e regular
o seu patrimônio advindo de outras atividades que não sejam as suas atividades familiares, que sejam atividades empresariais. Então, aqueles que têm uma atividade empresarial, é preciso de ter cuidado para que o sistema que controle e que promova a sucessão desse patrimônio não se confunda com o seu sistema que controla o seu patrimônio familiar. Isso é super, super importante. Um sistema operacional não pode comungar e não pode se aproximar do seu sistema que controla os seus bens familiares. Dois patrimônios que não podem ter confusão, porque se houver confusão patrimonial, nenhum desses dois patrimônios estará protegido. Então, para que haja proteção, eles têm que ser constituídos, implementados, estudados, analisados e criados de uma forma em que eles não se comunicam, ok? E para que esse patrimônio não se comunique, é preciso, então, de adotar medidas que são muito sofisticadas, dependendo do patrimônio, mas também que podem ser simples, se o patrimônio for mais simples. Então, existem soluções para todas as famílias, existem soluções para todos os casais, existem soluções para todos aqueles que queiram deixar todo o seu patrimônio anteriormente a uma união estável, totalmente regularizados e amparados, para que os seus filhos não tenham que dividir essa herança com o companheiro ou a companheira e nem tenham que se preocupar com o inventário, porque tudo isso vai eliminar o inventário. Todo esse patrimônio vai ser planejado e traçado de uma forma legal e jurídica que chegue aos seus filhos sem precisar passar mais pelo inventário. É muito, muito interessante, é muito, muito, muito oportuno, principalmente no momento em que vivemos nós brasileiros, né? Com uma possibilidade de ter o nosso imposto de herança, o imposto de doação, que no máximo hoje é de 8%, atingir 20% nos próximos meses. Preste atenção e, se for do seu interesse, siga as nossas redes sociais, que estão todas aqui para você, compartilhe com seus amigos, avaliem a sua situação atual, veja se é o seu caso e se isso for importante para você, tome as suas medidas, não seja pego desprevenido, né? O conhecimento é a nossa segurança, o conhecimento é a nossa garantia de escolhermos o melhor caminho sempre. Contem conosco. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.